Olá, irmãos e irmãs. Estamos nessa semana que nós chamamos Santa. Hoje, quarta-feira da Semana Santa. Meu nome é Frei Wilson e nós vamos refletir um pouquinho sobre a liturgia desse dia. Já estamos às portas do Tríduo Pascal, esse mistério central da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a liturgia da palavra, da missa de hoje, traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesta quarta-feira da Semana Santa, no relato do Evangelho de Mateus, vemos Judas indo ao encontro dos sumos sacerdotes e perguntando a eles o que lhe daria para entregar Jesus. E o combinado foram 30 moedas de prata. E a partir daí, Judas procurava uma oportunidade de entregar Jesus. Que triste, né? Essa atitude desse apóstolo, desse discípulo chamado por Jesus. No Evangelho da segunda-feira dessa semana, ouvimos Judas, no Evangelho, criticando Maria por ter usado quase 1 litro de perfume de nardo puro, caro, para lavar os pés de Jesus. Ele dizia, né, que aquele perfume valia 300 moedas e que podia ser vendido para dar o dinheiro aos pobres. Ali no Evangelho de João, dizia que que Judas não estava preocupado com os pobres, mas como ele cuidava da bolsa comum, do dinheiro, ele queria, né, poder colocar a mão ali também. De qualquer maneira, a gente vê ele avaliando o perfume em 300 moedas. E Jesus, por quanto ele vendeu Jesus? 30 moedas.
quanto vale, né, Jesus para ele e para esses sacerdotes. 30 moedas. Esse episódio também faz com que a gente lembre lá no Antigo Testamento. Os irmãos de José vão vendê-lo aos mercadores por 20 moedas. Parece que naquela época, mas também hoje, há uma grande preocupação com o dinheiro, com os bens, que muitas vezes está no centro da vida das pessoas. E muitas vezes está no próprio lugar de Deus, né? O Deus dinheiro, a idolatria do dinheiro e do ter. Então, há uma crítica que diz que muitas vezes as pessoas amam as coisas, amam o dinheiro, mas usam as pessoas. Hoje, a vida vale muito pouco, né? Vale muito pouco. Nós vemos as guerras, vemos os assassinatos de mulheres, de homens, de crianças, e muitas vezes a valorização de outras coisas, né, mais importantes que a vida das pessoas, né? O dinheiro, o poder, o prazer e a vida valendo muito pouco. E claro que nós sabemos que as coisas têm preço, mas as pessoas têm valor. E o valor das pessoas é a dignidade, a sua singularidade. Todos, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, né, para comunhão no amor com Ele, criados para comunhão entre nós. E essa é a nossa vocação, a vocação de todos, mesmo que alguns não tenham consciência. Então, como é triste, né? Essa passagem onde Judas traz Jesus e o vende por 30 moedas. Será que Judas ficou decepcionado com Jesus? Porque Jesus não correspondia às expectativas que ele tinha? Talvez como muitos judeus que também não creram em Jesus, eles esperavam, né, um Messias, um rei poderoso, um rei, né, com poder político, um rei, né, que expulsasse os romanos do domínio do território e da vida deles. Um rei como Davi, que unisse as tribos e desse, né, um tempo de fartura e de bens materiais. Talvez Judas esperava, né, que Jesus, sendo rei, assumindo, né, a realeza, fosse dar a ele um título e uma vida de príncipe, né, com tudo aqueles privilégios, dignidades, honras, poder, dinheiro, bens. E quando ele viu que Jesus, né, era um rei, e é rei, né, mas um rei humilde, um rei simples, que não se impõe pela força, mas um rei servidor, que age por amor, né, compaixão, e que não ia realizar talvez esse sonho de poder que ele tinha, Judas se decepcionou e resolveu ganhar ao menos alguma coisa entregando e traindo Jesus. É uma triste realidade. Nós olhamos para Judas, talvez fiquemos com raiva, triste, mas às vezes podemos repetir a sua mesma atitude em relação a Jesus, aos bens, ao dinheiro ou outras coisas que nós colocamos no centro da nossa vida. Então, como é importante que nessa quarta-feira da Semana Santa, às portas do Tríduo Pascal, a gente olhe também ao nosso coração, que nós façamos um exame de consciência, vendo o que colocamos, né, dentro e no centro da nossa vida, qual é a referência das nossas opções, das nossas decisões. Jesus é Rei, é Senhor, né, do nosso castelo interior, do nosso coração. Ou Jesus, né, às vezes
como não corresponde às nossas expectativas, né, nós acabamos deixando ele de lado, quem sabe até, né, traindo a ele, vendendo e colocando outras coisas, pessoas ou nosso próprio eu no lugar dele. Nesse evangelho também é anunciado, né, que Pedro vai negar a Jesus, e é outra situação também triste, né? Jesus tem consciência do que ele está para fazer, do que vai acontecer, ele vai ficar sozinho. Ontem no Evangelho, né, de domingo, aliás, no domingo de Ramos, né, nós ouvimos no Evangelho que Jesus ficou só, junto com seus inimigos, com seus opositores, que o maltrataram e fizeram com ele o que queriam, né? E ele ficou só. Mesmo ele teve o sentimento, né, de se sentir abandonado pelo Pai, né? Ele reza o Salmo 21, 22, Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? Mas ele provavelmente também experimentou esse sentimento de solidão. Não é que o Pai o tenha abandonado, né? Mas ele viveu esse momento de noite escura, de não sentir a presença do Pai. A sua humanidade não gozava desse sentimento, né, da presença do Pai. Ele e o Pai são um e nunca estão separados, né? No entanto, né, pela providência divina, em vista, né, também da nossa salvação, para nos dar um exemplo e termos uma referência, Jesus experimentou o abandono, a solidão, né? Sentiu o Pai distante, sentiu-se sozinho. Então vamos aproveitar como Santa Teresa, nos fazer presentes junto a Jesus, especialmente nesses momentos que o contemplamos sozinho, abandonado, triste, nos coloquemos junto dele na ceia, no Horto das Oliveiras, junto à cruz, digamos a ele que nós o amamos, que queremos caminhar com ele até o fim, que nós também queremos carregar a nossa cruz, que é também a sua cruz, e que ele nos ajude, né, a sermos solidários com todos aqueles que sofrem, os doentes, os abandonados, os tristes, com aqueles que passam por dificuldades, que a mesma graça, a mesma luz, a mesma força, né, que nós recebemos de Deus, através da palavra dele, através da Eucaristia, através dos sacramentos, né, da graça que ele nos dá na oração, que nós possamos levar, né, a todos aqueles que precisam dessa luz, dessa força, desse sal, dessa vida que renova, que liberta, que cura. Nós vamos rezar, então, a oração da coleta dessa quarta-feira da Semana Santa. Oremos. Ó Deus, para nos livrar do poder do inimigo, quisestes que vosso Filho padecesse o suplício da cruz. Concedei aos vossos fiéis alcançar a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, feliz Tríduo Pascal, feliz Páscoa, que a vitória do ressuscitado ilumine nossas vidas, que nos liberte de todo mal e que nos faça viver na alegria da esperança da nossa participação no reino de Deus. Que Deus vos abençoe, vos livre de todo mal e vos guarde para a vida eterna. Amém. Fiquem com Deus.